E aí, galerinha, como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem e agora preparados para mais uma aula de biologia do Fica em Casa Aprendendo. Esse programa ele é organizado pela plataforma Gonçalves Dias. Para quem quiser ter acesso a todas as nossas aulas, não apenas de biologia, como também de qualquer outra disciplina, você também pode acessar pelo nosso canal no YouTube. Basta colocar no campo de pesquisa plataforma Gonçalves Dias. Tá? E se você quiser também ter acesso a dicas, né, de Enem, de vestibulares, a gente tem a nossa rede social, onde são postados diversos materiais relacionados à questão também do novo ensino médio, tá? Coloca no Instagram, no campo de pesquisa, plataforma Gonçalves Dias, tá bom? E nós temos um portal todo especial, o nosso site próprio, tá? Você coloca no Google plataforma Gonçalves Dias, portal do estudante, onde você também tem acesso a apostilas com questões onde você pode colocar em prática esses conhecimentos. E hoje eu, professor Celso Ramos, estou aqui para falar para vocês sobre um assunto muito importante dessa introdução à disciplina de biologia, que é com relação à biologia e atualidade. A biologia como uma ciência, ela está constantemente em processo de atualização. A ciência ela não é algo estático, o conhecimento ele sempre está mudando, acumulando novas informações e a biologia ela está muito interligada com o nosso cotidiano, tá? Então a gente vai falar sobre a questão da preservação do meio ambiente, tá? Que é uma pauta muito trabalhada na biologia, ok? A gente vai falar sobre o papel da biotecnologia. A biologia, como uma ciência maior, ela tem várias sub-áreas. Em uma dessas sub-áreas, a gente pode levar em consideração a biotecnologia. Como que essa ciência, essa sub-área da biologia, ela está interligada com a nossa atualidade? A gente vai falar também do papel da imunologia nas questões atuais, tá, pessoal? Então é o seguinte, primeira coisa a gente vai falar aqui sobre a preservação do meio ambiente. O estudo da biologia, né? A biologia é a ciência que estuda a vida. E por que nós devemos estudar os seres vivos? Um dos primeiros objetivos no caso, preservar o meio em que nós vivemos. Nós vivemos num planeta e esse planeta é a nossa casa. Imagina que você, morando numa casa com muitas pessoas, existem regras a serem seguidas. Né? Então, se cada um começar a fazer o que bem quer dentro dessa casa, por exemplo, o cara tomou banho, aí joga a toalha toda molhada em cima da cama. Outro vai comer algum tipo de salgado, deixa a embalagem jogada por ali. E tudo começa a ficar bagunçado. Se essas pessoas elas não começarem a seguir regras determinadas, a casa vai virar uma bagunça. E ali vai terminar virando um ambiente de brigas, né, de discussões, porque cada um fez o que bem quis. Então, da mesma maneira, se nós vivemos num planeta, esse planeta é a nossa casa, se cada um fizer o que bem quer, sem seguir regras, esse planeta ele vai virar uma bagunça, né? O que nós fazemos numa casa afeta a vida do outro. Da mesma maneira, o que um país, né, as ações de um país, elas influenciam no outro país que vive nesse mesmo planeta. Então, nosso planeta ele precisa ter cuidados, né? Nós precisamos ter cuidados com o nosso meio ambiente, tá? Um dos maiores desafios da atualidade é essa questão ambiental. E por que essa questão ambiental tem se tornado um dos maiores desafios? Vamos imaginar que o nosso planeta ele tem passado aí por uma grande explosão populacional. Existe uma grande quantidade, um grande crescimento, na verdade, populacional no nosso planeta. A humanidade ela tem aumentado em número ao longo de várias gerações, né? Tem ocorrido o crescimento acelerado das populações humanas. Se você olhar por esse gráfico, nós temos aí um censo, né? Uma contagem do número de indivíduos ao longo de vários anos, e você vai perceber que o gráfico ele segue como se fosse aqui um crescimento exponencial, né? Ou seja, a determinada faixa de tempo, o número de indivíduos aumentou de forma exponencial, aumentou de forma muito rápida. E se você for levar em consideração as próximas gerações,
pode acontecer de nós entrarmos aí no grande desequilíbrio populacional. A crise, ela pode ser gerada, porque nós temos uma teoria, a teoria malthusiana, tá? Que é proposta por um rapaz chamado Thomas, Thomas, tá? Thomas Malthus, Malthus, tá? Thomas Malthus. Esse cara, ele dizia que o nosso planeta ele poderia entrar numa crise, porque o número de recursos disponíveis para os seres vivos é limitadíssimo, tá? Por quê? O número de recursos ele cresce tem um crescimento linear ou um crescimento em progressão aritmética. Já o crescimento das populações, ela segue num crescimento exponencial ou numa progressão geométrica. Isso significa que numa determinada época vai chegar no momento em que o número de indivíduos que estão no planeta é muito maior do que a quantidade de recursos disponíveis. Que recursos são esses? Moradia, alimento, né? Principalmente. Então, se eu tenho poucos recursos para muitos indivíduos, vai chegar numa crise. Por quê? Essa crise vai ser gerada pela competição entre esses indivíduos por causa desses recursos. E vamos imaginar que esse crescimento populacional, além de gerar essa grande competição entre as diversas sociedades, a gente vai também ter a crise com relação ao cuidado mesmo com o meio ambiente, desperdício de lixo, né, em locais inadequados, a poluição de maneira geral. Essa poluição ela foi aumentada principalmente com o advento das revoluções industriais, né, que principalmente aumentou o quê? Aumentou a poluição atmosférica, a poluição do solo, poluição da água. Então, são consequências do crescimento populacional, tá? Não é por acaso que a ecologia é o ramo de conhecimento da biologia que estuda a interação dos seres vivos com o ambiente e vem se tornando cada vez mais popular. A ecologia, ela não fala apenas de preservar na questão preservacionista, mas ela estuda a relação ser vivo com ser vivo e ser vivo com o ambiente. Isso porque o nosso planeta ele é todo interligado. Os indivíduos que vivem no planeta, eles se relacionam entre si. E por se relacionarem, eles influenciam um ao outro. Seres vivos influenciam outros seres vivos e os seres vivos influenciam também o ambiente onde eles estão vivendo. Nesse ambiente existem componentes abióticos, né? O que são os componentes abióticos? É o solo, o ar, né, que é a atmosfera, a temperatura, todas as condições ambientais que são necessárias para a sobrevivência dos indivíduos. Então, a ecologia, que é uma sub-área da biologia, ela estuda todas essas interrelações com o objetivo de quê? Principalmente de proteger o nosso planeta, a nossa casa, que é o planeta Terra, tá? Então, quando você olha para essa imagem aqui, isso aqui geralmente é utilizado como símbolo de reciclagem. Mas nesse caso que eu estou falando aqui para vocês, é justamente essas relações que os seres vivos promovem entre si. Como vocês podem ver, a Joaninha interagindo aqui com a planta, porque ela precisa se alimentar de parasitas dessa planta. Então, está havendo relações entre seres vivos. E, ao mesmo tempo, eles estão vivendo no planeta, né? Eles estão se relacionando com o planeta. De que maneira? Quando eles respiram, eles estão absorvendo gases atmosféricos, né? Por viver no planeta, eles estão trocando temperatura com o ambiente, precisam tomar água. Então, todas essas trocas que nós fazemos com o meio ambiente, né, esses fatores abióticos, que são os componentes não vivos, que nós precisamos sempre estar promovendo essa troca, isso é uma relação que nós estamos estabelecendo com o ambiente, tá? Por nós vivermos num planeta, o tempo todo a gente se relaciona com o ambiente onde nós estamos vivendo. E aí essa questão da preservação do meio ambiente, ela tem tido essa relação com o crescimento populacional da seguinte maneira, tá?
como eu falei para vocês, o cara que criou a teoria do malthusianismo, ele falou que na natureza os seres vivos eles têm um potencial biótico. Essa linha preta que vocês estão vendo aqui, ela representa o potencial que as populações têm de crescer no meio ambiente, né? Olha aqui, isso aqui é um gráfico conforme uma função exponencial, tá? Aqui no eixo X é o tempo e no eixo Y seria a contagem do número de indivíduos da população de determinado ser vivo, tá? Então imagina que eu estou estudando uma população de seres vivos qualquer, por exemplo, a população de bactérias, tá? Então imagina que essas bactérias estão vivendo num ambiente com muito alimento, não tem predadores, não tem nenhum tipo de parasitas que possam matar essas bactérias. Então, quando tem muito nutriente para elas, o que acontece com o número de indivíduos ao longo do tempo? Ora, numa faixa de tempo pequena, o número de indivíduos vai lá para cima. Por quê? Todas as condições estão ideais. Mas nós sabemos que o meio ambiente ele não é perfeito, 100% perfeito para as populações. Por quê? Ele estabelece limites. Esses limites é justamente por conta dessa escassez mesmo de recursos. Então, teoricamente, as populações ela têm um crescimento, um potencial biótico. O potencial biótico seria o crescimento teórico de uma população quando ela está submetida a condições ótimas, perfeitas. Só que, como eu falei para vocês, nada é perfeito. Então, essa linha vermelha ela representa o crescimento real dessa população. Então, veja, no início ela segue o crescimento do potencial biótico, ok? Só que o meio ambiente ele estabelece uma resistência. O que seria essa resistência? Parasitas, predadores, né? Doenças. Isso tudo vai fazendo com que alguns indivíduos dessa população que está em crescimento morram, tá? Então, está crescendo, mas como está tendo indivíduos nessa população que está morrendo, esse crescimento não é igual a esse outro aqui da linha preta. Esse aqui é o crescimento real. Então vai chegar um momento que ele cresce, mas chega num determinado limite que o número de indivíduos não vai passar desse patamar aqui, por conta dessa falta de recursos que não é suficiente para toda essa população. Então, o número de indivíduos da população vai ficar sempre oscilando em torno desse valor aqui, tá? Então aqui é o limite, o tamanho populacional máximo suportado pelo ambiente, tá certo? Se a gente puder calcular a área dessa figura bem aqui, o valor dessa área matematicamente representaria a resistência do meio, tá? A resistência que o meio provoca sobre essas populações desses indivíduos aqui, tá? Então, a discussão dos problemas ecológicos envolve, além de aspectos científicos, questões econômicas, políticas, filosóficas e religiosas. A biologia tem muito a oferecer nessas discussões, principalmente quando a gente fala da questão do controle populacional, controle de natalidade. E como é que esse controle de natalidade ele pode ser desenvolvido? Como que a biologia oferece esse controle populacional? Através do conhecimento do desenvolvimento humano, como por exemplo a embriologia, que estuda como que os seres vivos se desenvolvem, né? Como que nós podemos evitar a gravidez indesejada? Aí a gente tem os chamados métodos contraceptivos, que trazem todas as informações necessárias para que as pessoas não venham ter gravidez indesejada. Isso é uma maneira de promover um crescimento, promover uma diminuição da natalidade, né? Um controle de natalidade, tá certo? Além de promover o controle de natalidade, esses métodos aqui, muitos deles ainda ajudam a controlar a questão da transmissão das doenças sexualmente transmissíveis, que atualmente as DSTs elas são chamadas de ISTs, que significa infecções sexualmente transmissíveis, tá?
Então, pessoal, além dessa questão, né, do controle de natalidade, também esses conhecimentos biológicos são importantes também para trazer a questão do controle da poluição. Nós temos três tipos de poluição: poluição atmosférica, poluição da água, né, ambiente aquático, e poluição do solo. Então, tudo isso vai fazer com que as cadeias alimentares elas terminem tendo algum tipo de interferência, né, justamente por conta desses elementos que podem trazer a nocividade para a saúde dos seres vivos, né, das diversas cadeias alimentares. E aí a gente precisa usar esses conhecimentos para promover a conservação do solo, tá? Manejo de ambientes naturais e preservação de espécies. Por que a gente tem que ter essa questão da preservação das espécies? Determinadas espécies numa cadeia alimentar influenciam a vida de outras. Imagina, por exemplo, que eu tenha na base da cadeia alimentar uma espécie que ela entra em extinção. Se ela morre, os indivíduos que se alimentam dela vão perder o alimento, não vão ter alimento para que eles possam sobreviver, vão morrer também. E, consequentemente, os outros indivíduos que estão no topo da cadeia vão ser afetados por conta desse desequilíbrio que é provocado pela extinção dessas espécies, ok? Agora, dentro da biologia, nós temos a sub-área da biotecnologia, que também contribui para essa questão, né, do nosso cotidiano. Ela está constantemente incluída no nosso cotidiano. A engenharia genética é um campo de pesquisa biológica recente, consiste em um conjunto de técnicas e métodos que nos permite manipular o material genético e criar variedade de organismos antes inexistentes. Hoje em dia a gente tem a questão dessa manipulação, né, do material genético. E aí tem a ideia, tem a questão dos transgênicos. Os transgênicos, né, são organismos geneticamente modificados. Eu tenho um determinado ser vivo que eu coloco nele, no material genético dele, características genéticas que são de interesse, fazendo com que ele termine sendo resistente, né? Por exemplo, eu tenho milho, a grande parte do milho que nós consumimos hoje, ele é milho transgênico. No material genético deste milho, dessa planta, contém genes que promovem a ele resistência contra pragas, tá? Então, aí nós vemos a biologia inclusa no nosso cotidiano. E como é que são feitos esses transgênicos? Eu não vou nem entrar muito no mérito dos detalhes aqui, porque a gente vai ter uma aula específica explicando como é que é feito um organismo transgênico. Mas basicamente eu tenho, por exemplo, se eu quero fazer com que uma determinada bactéria produza uma substância, né, tipicamente humana, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar material genético humano que tem essa informação genética, eu vou estar inserindo no material genético dessa bactéria. Então essa bactéria ela vai ser uma bactéria transgênica, porque ela tem genes de outra espécie, e por receber esse gene, ela vai passar a fazer o quê? A produzir substâncias que é proveniente da inclusão desse gene, tá? E aí a gente tem a polêmica dos transgênicos no Brasil e no mundo, né? E nós temos também o papel da imunologia. A imunologia, você tem ouvido bastante sobre a questão aí do novo coronavírus, né? Nós temos imunologistas, pessoas que são muito relacionadas com o conhecimento do estudo dos vírus, das vacinas, né? A gente tem visto muito as discussões relacionadas às epidemias, às pandemias, como a gente pode evitar. Então, a biologia ela está inclusa no nosso cotidiano. E eu espero que vocês tenham entendido. Esse foi o nosso objetivo de hoje, foi justamente mostrar para você o como e quanto essa biologia ela faz parte do seu cotidiano. Então, ter conhecimentos relacionados com essa área vai fazer você entender a sua realidade, ter pensamentos críticos sobre determinados assuntos. Então, eu espero vocês nas próximas aulas. Até mais. Tchau, tchau.